Tá bom, Tamara, obrigado aí. Aliás, é importante esse negócio aqui, essa movimentação das meninas e broto, isso mesmo aqui, porque movimenta toda a sociedade, é uma coisa legal, assim como o futebol, né, como eventos grandes ou pequenos, eles acabam movimentando a sociedade e realmente o clube social é hoje um foco interessante aí de integração dos bairros, integração da cidade, enfim, até da região sul, né? O Rio Grande do Sul tem um movimento muito grande dos clubes que se reúnem aí uma vez por ano em vários locais, né, determinados, para estabelecer as suas relações, para aprofundar seus conhecimentos e para analisar novos projetos no fortalecimento dos clubes sociais do Rio Grande do Sul. Bom, nesse final do programa, nós estamos recebendo aqui os nossos parceiros, Carlos Alberto Manzoli Rico. Satisfação. Sumiu a semana, o cara fica com muito trabalho e esquece dos amigos, né? Manda torpedo, e-mail, o cara... E Sidney Fontoura Gomes, navegando por mares nunca antes navegados. Nem tanto. É? Nem tanto. Não, Sidney, tu vê o e-mail no Facebook, como é aquele cara do navio lá, como é o artista, aquele que... Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio do Rio Grande do Sul, né? Tá sempre na proa do navio. Gaudério? Esse aí é perigoso. Beleza. Que maravilha, hein? E aí, Sidney, o mercado, como é que está a tua área aí? Pois olha, na verdade, a principal compra das famílias, do ser humano, eu imagino que seja o imóvel. Então, há uma responsabilidade bastante grande, se não fundamental responsabilidade, para a transação imobiliária. Então, imaginam os telespectadores que, infelizmente, alguns de nós estejam com uma séria doença, né, com um problema de saúde bastante complicado. Ele não pode, em absoluto, procurar um estudante de medicina. Não é? Ele vai procurar um especialista, ele vai procurar um médico que realmente pode resolver o problema de saúde dele. No mercado imobiliário é igual. Nós temos esse problema no Rio Grande do Sul e em todo o país, que é a figura do estagiário. Estagiário não é um profissional qualificado, não é credenciado a tratar de negócios imobiliários. Ele é um aprendiz, ele é um estudante, ele será. E como tem no Código Civil um capítulo que fala da corretagem, que impõe direitos e deveres aos profissionais corretores de imóveis, este pseudo-profissional, esse aprendiz, esse estagiário, não está contemplado na lei. Então, juridicamente, o negócio imobiliário, ele é saudável, fazendo outra analogia com a saúde, saudável quando feito pelo corretor de imóveis, e tão somente pelo corretor de imóveis. Exatamente. Aliás, é como o advogado e o médico, né? O advogado, se ele não passar no exame de ordem, se não estiver matriculado na Ordem dos Advogados do Brasil, ele não pode exercer a profissão. O médico, a mesma coisa, ele tem que fazer o exame Riggs aqui no Rio Grande do Sul também, mas a residência médica. Uma perguntinha que o telespectador pode estar pensando lá, quando tu comentas isso, existe muito estagiário, muito aprendiz que fica beliscando na profissão de corretor de imóveis? Nós temos um grave problema no país, que os conselhos que fiscalizam, registram e fiscalizam, eles aceitam que o estudante, em posse do comprovante de matrícula, ele já se habilita como estagiário. Isso é um grave problema. Isso até, aliás, eu acho que até estimula a fraude, porque daqui a pouco o cara quer exercer a profissão de maneira irregular, ele é só se matricular, não precisa nem frequentar, de matrícula já está habilitado. Perfeitamente. E aí vai para opinar sobre o maior bem da família brasileira. E quem é o causador desse trabalhar ao arrepio? É o contexto todo, Rico. É o contexto todo. Não é possível. A imobiliária aceita quem está credenciado, tão somente. Não é? Ela não está ali com um exame de proficiência para que, se ele tem ou não a capacidade, ele tem que estar credenciado junto ao Conselho Regional. É quem credencia nessas condições. Exatamente. A escola o matricula e lhe dá o recibo, o comprovante de matrícula. E o Conselho, esse sim, que deveria respeitar a lei dos estágios, dos estagiários, não o faz, aceitando a matrícula como comprovante
e dando a De proficiência profissional. habilitação Então, para que ele entre no mercado. esse é um exercício ilegal da profissão? Pode-se dizer isso? Não, ele não é ilegal, mas ele é no mínimo irresponsável e imoral. Ele não é ilegal, uma vez Mas registrado no conselho. Se a profissão exige que a pessoa tenha o CRCI para ser corretor de imóveis, e ele não tem o CRCI, tem apenas um protocolo lá, ele está exercendo ilegalmente a profissão. Segundo a Lei 6.530, que regulamenta a profissão de corretores de imóveis, diz que está habilitado para o exercício da profissão os técnicos em transações imobiliárias e agora também os gestores imobiliários. Então, este pode tratar do maior bem Então, da o Conselho família está brasileira. sendo conivente, então, com Certamente. com esta Certamente está. Certamente está. atitude ilegal de exercício da profissão. Certamente está. Não está cumprindo com a sua missão de fiscalização. E depois lá na frente ele vai fiscalizar, vai aplicar multas pecuniárias. Agora, eu e te aí pergunto uma coisa, torna-se- esse pessoal, esse contingente de profissionais que vão ser habilitados de maneira, digamos assim, não fundamentada, digamos, pelo Conselho, ele pode votar na eleição para Conselho? Não, Não pode votar? não. Ele não tem direito a voz nem Direito voto, a voz nem voto. por ser estagiário. Entretanto, ele está ali fraudando tirando o lugar as famílias brasileiras e fraudando a categoria profissional Ele não dos corretores está de imóveis. devidamente graduado, ele não colou ainda o grau. Não. Aí vem a expressão colação de grau. Ele Colar é- o grau é receber a graduação. Ele é um aprendiz, ele é um aprendiz. estudante. Estagiário, exatamente. Gostaria também de falar, se me permitem, na revista Veja dessa semana, me chamou a atenção porque o Instituto Brasil, que é uma ONG destinada à construção de casas populares no Nordeste. Chama-se Instituto Brasil, está na Veja desta semana. Houve uma arrecadação de 17 bilhões para a construção de moradia para baixa renda. Não é nem o Minha Casa Minha Vida. É uma ONG destinada à construção de casas populares. Desses 17 bilhões, telespectadores, 6 bilhões foram destinados à campanha do PT. Não. Isto é um absurdo dos maiores Imagina que eu já se é vi. um outro partido que faz E é o próprio eleitor do Nordeste brasileiro que apoia a sem-vergonhice. Aproveitar- Então não dá para aceitar que os programas do mercado imobiliário, para o mercado imobiliário, para a construção de moradias, sejam tão irresponsáveis com o povo É brasileiro. por isso que essa propaganda rica, né, do PT em todas as áreas, em todas Pois as é. instâncias. Que é o paraíso. né? Eu queria morar na propaganda do PT, como diz aí, o O país governador ideal, aí né? aparece na coisa e diz, olha, aquele Rio Grande do Sul, governador, o senhor tá sonhando, aquilo ali não é nada parecido com o Rio Grande do Sul. Aqui hoje, agora em Gravataí, não sei aí, um cadeirante lá que era um dono de uma fruteira foi lá barbaramente assassinado. É impressionante o assassinato, a violência que está imperando no Rio Grande do Sul. O governador vem falar em uma sociedade pujante, uma sociedade que está entendendo o governo, que o governo está desenvolvendo o Rio Grande do Sul. Pelo amor de Deus, onde é que vão parar? Não, aí é complicado, né? ONG, oi nós ganhando. E essas ONGs, Então, se vocês observarem bem, essas ONGs, que na verdade são governos paralelos a serviço de um partido, nós sabemos que partido é, foram criadas e fomentadas a partir de quem? A partir de 1979. Essa data, você sabe que data é essa? 1979. Sabe que partido foi fundado nessa data? Pois a partir daí que começou a roubar-se no Brasil. Se passou a roubar de maneira institucionalizada. Não, o problema do roubo, Silvio, é que nós não estamos, o pessoal não está mais roubando milhões, estão roubando bilhões. bilhões e bilhões. Eu fico Ou desviando bilhões para outros países, né? Ao invés de investir aqui, né? Eu fico assistindo a todo esse panorama político-econômico que aí está, Silvio e Sidney, e eu vejo, assim, inflação em alta, estão destruindo o real. Bolsa em baixa. Dólar bateu pico essa semana, 2,40. Euro também. Euro, a mesma coisa, todas as moedas. Quer dizer, essa situação toda que nós vivemos faz com que a nossa economia hoje esteja caminhando, para não dizer que nós estamos retrocedendo e caminhando de lado.
retrocedendo e caminhando de lado. Os negócios estão parados. Eu nunca tive uma carteira de orçamentos na rua como tem hoje, porque as empresas suspenderam decisões que tinham que tomar em termos de investimentos que precisam ser feitos em cima do panorama eleitoral e em cima da atual situação em que nós estamos sendo totalmente espremidos por um quadro em que a presidente do Brasil vai na ONU e se coloca contra uma ação dos aliados, que o mundo inteiro está contra o islamismo, e ela vai dizer que é contra a violência aos islãs, que estão lá decapitando, matando. Eu não vi, por exemplo, isso é um absurdo que está se assistindo. A secretária de Direitos Humanos, que é daqui, que qualquer coisa ela vai para a televisão, vai mostrar a sua indignação, ela fica indignada também com o que esse Estado Islâmico está fazendo, e mostrando para o mundo, por vídeo, decapitando gente inocente. Exatamente. Dona Maria do Rosário, e a senhora tem cara de pau ainda. Não, ela tem que ir para lá. De querer um novo mandato. Nós temos que mandar a Maria do Rosário para lá, para ela ir lá defender os coitadinhos desses assassinos que estão aí matando gente inocente, de todas as raças, não importa de quem seja. Exatamente. Outra coisa que nós estamos assistindo aí é o seguinte: vivemos um momento de alta pressão que está assolando esse país. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero registrar aqui a nossa delação premiada aí desse doleiro Youssef e do cara da Petrobras. Isso aí vai dar muito pano para manga ainda até as eleições. Porque esta pressão, Silvio, é algo incrível. Porque o Youssef agora vai dar o cruzamento com a conversa que o outro já contou. O STF e os ministros já se reuniram querendo saber o que ele declarou. Quer dizer, e ninguém abriu. Quer dizer, então é um momento complicado e hora de oxigenar com novas ideias, novas posições para o governo brasileiro. Sidney, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Uma boa semana para vocês também, para você, telespectador, uma boa semana. E o nosso Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.